bem-vindos. Esse é um ambiente para nós mesmo, para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para os casais casados, para aqueles que estão namorando e vão casar, e também para aqueles que estão esperando a sua pessoa amada, ou até mesmo aqueles que não discerniram ainda a sua vocação. Aqui é um ambiente para você esclarecer como é essa vocação do matrimônio, para você ver se este é o teu caminho ou não. Vamos lá colocar o Gui e vamos logo receber o arsenal que esse irmãozinho. Vamos lá, Gui. Olha aí, Janaína, seja bem-vinda. Gui Conectão, fala, meu irmão. Tudo bem com você? Graças ao bom Deus, tudo ótimo, e você? Ótimo também, graças a Deus, estamos indo, né? Você consegue ver e me escutar bem, né? Consigo. Você está me ouvindo, escutando bem também? Eu escuto você bem e vejo você maravilhosamente bem, com essa imagem preciosa que é a tua carinha. Gente linda, feita por Deus, é assim mesmo, né? Pelo menos Ô, amanhã. Ô Gui, pra gente começar bem, se apresente por favor para nós, vamos deixar o pessoal do Casamento Católico te conhecer. Bom, prazer, pessoal. Meu nome é Guilherme Eduardo, né? Sou casado, minha esposa chama Camila, tenho um filho maravilhoso chamado Bento e tenho um perfil aí na qual eu também venho fazendo, né, algumas evangelizações aí, venho ajudando o pessoal na parte de relacionamento, afetividade, sexualidade. Eu e o Fir, nós temos nos aproximado muito, né, fazendo essa parcelagem, porque a gente tem falado um pouco do mesmo assunto, né? Então a gente tem se aproximado bastante por causa disso. Sim, é verdade, Gui. E, inclusive eu quero já aproveitar, nós vamos falar isso no final também de novo, mas quero aproveitar e já recomendar que vocês sigam o perfil do Gui, vocês vão ver lá muito material útil para as famílias, muito material útil. Eu tenho acompanhado, Gui, as tuas lives, inclusive esse sábado, eu te mandei a mensagem, né? Sábado, domingo, estava preparando o almoço aqui em casa e fiquei todo o tempo da preparação do almoço, fiquei conectado numa live sua, na verdade uma live que você já tinha feito na sexta, muito boa, né, sobre o vício de pornografia, estupenda. Uma live estupenda, quero recomendar a todos. Nós vamos ter esse tema também aqui no mês dos homens, mas já tem aí no perfil do Gui um material muito bom. O Paulo deu uma aula, né, o Paulo se dedicou muito também, se dedica muito a esse tema, deu uma aula sobre o vício de pornografia, e eu recomendo a todos, não somente esse tema, o Gui aborda diversos outros temas para poder orientar homens, mulheres, casais. Então sigam o perfil do Gui, vocês vão ver que tem material muito bom de evangelização aí dentro. Gui, vamos lá. O nosso tema de hoje, ele é bastante livre, mas ao mesmo tempo é bastante desafiador. Você viu que o pessoal realmente mandou muito comentário, o pessoal descarregou o dedinho aí no celular e encheu o nosso story de comentário. Que bom, fico muito feliz. Gui, e para explicar para o pessoal também, como nós recebemos uma série de comentários de temas variados, eu procurei agrupar aqui e comento isso para a gente poder orientar melhor o nosso diálogo. Eu agrupei aqui em tópicos, porque tem comentários que se repetem, né? Inclusive é muito bom porque nos dá a percepção de como as mulheres enxergam os homens de hoje. Então eu gostaria de mencionar aqui os tópicos nos quais eu consolidei uma série de comentários. Exemplo, tá? Eu chamei um tópico de coisas que nós precisamos melhorar, né? Precisamos melhorar em nossas atitudes e iniciativas. Nós temos 6 comentários sobre isso e eu vou mencionar em seguida. Tem um tópico também sobre comprometimento do homem, lazer sem a mulher, fora de casa, compreensão e comportamento, ajudar em casa e ajudar no cuidado com os filhos, cortar o cordão umbilical com os pais, olha só que curioso, sexo e amar a Deus. Então, Gui, para a gente partir logo para a batalha, vamos começar com o primeiro tópico, que é relacionado a atitude e iniciativa. Vou mencionar para você alguns comentários aqui e aí queria que você desse o seu ponto de vista sobre como nós podemos ser melhores. Aqui, bom,
quase, para não dizer 100% dos comentários, porque nós tivemos um comentário que veio de um rapaz, o resto, todos os comentários foram de mulheres, né? Então, esse ponto específico, 100% dos comentários eram de mulheres, e as mulheres dizem o seguinte, sobre o que nós precisamos melhorar. Uma diz assim, bom, em iniciativa, se o homem tem mais atitude, a mulher não precisa fazer às vezes para tudo. Outra comenta assim, falta iniciativa na tomada de decisão em geral. Em geral, os homens de hoje são sem iniciativa. Outra comenta assim, olha como se repete, ter iniciativa para realizar as coisas. Outra comenta assim, iniciativa, a mulher vai e faz e depois eles contam para os amigos que foram eles ainda, sabe? Outra comenta de maneira sucinta, ter atitude. E para finalizar, uma outra irmãzinha comenta assim, os homens precisam melhorar nas atitudes, chegar nas mulheres e não esperar que uma feminista chegue. E você concorda que o homem de hoje, ou o homem de maneira geral, tem falta de atitude e iniciativa? Muito. Tem faltado muita iniciativa. Um rapaz veio falar comigo esses dias também e falou assim, Guilherme, eu tô a fim de uma menina, né? E eu não sei como chegar, eu tenho medo de chegar, eu tenho medo de receber um não. E comigo era mais fácil porque as outras meninas que eu namorei, elas que chegaram em mim, eu falei, quê? Eu falei assim, como assim? Claro, não tô falando aqui que as mulheres não podem. Deu uma cortadinha aqui, mas segue. Sim, o natural é que o homem tome uma iniciativa. Hoje eu fico estarrecido porque os homens eles têm medo de tomar iniciativa, medo de receber um não. Pô, que homem frouxo você é? E aí eu falei para ele, né, com todo respeito, como que você espera ser um pai, um esposo desse jeito, se você quer que a mulher tome a iniciativa? Então vá lá, seja homem e tome iniciativa e seja maduro para saber lidar com um sim ou com um não. Mas você tem que tomar a iniciativa. Porque depois que você casar, se for esposo, ser um pai, você vai esperar o quê? Que a mulher sempre tome iniciativa? Imagina o teu filho tomando iniciativa e você ficando esperando eles fazer alguma coisa, porque você tem medo de não dar certo, tem medo de errar. A gente aprende errando, a gente amadurece errando, né? O ser humano, quando ele erra, ele aprende com o erro, ele amadurece. O que não pode é eu deixar esse medo, essa insegurança me paralisar. Eu não posso ficar paralisado. Então, sim, o homem tem ficado muito, sim, faltando um pouco dessa atitude, né? Sim, assim, é um pouco estranho, né, Gui? Porque se a gente pega gerações passadas, a mulher tinha outra percepção do homem. Ela tinha a percepção que o homem era quem botava ordem em tudo. E é interessante como o ponto de vista das mulheres, e eu vejo assim, até natural, porque as mulheres de hoje, elas têm que tomar iniciativas para coisas que antes elas não eram demandadas. Hoje a mulher, ela vai para a faculdade, ela segue a sua carreira, ela trabalha tanto quanto um homem. E existem muitas mulheres que trabalham muito mais do que os homens, muito mais. Então, a mulher de hoje também passa a ser mais exigente em relação à iniciativa do homem, porque ela olha para si, ela passa na frente do espelho de manhã e ela se vê como uma pessoa de atitude, uma pessoa que está contribuindo efetivamente para o futuro da casa, não somente no cuidado da casa e na educação dos filhos, mas ela também como provedora vai para a rua trabalhar e tem outros afazeres dentro de casa e tem que estudar e tem que aprimorar na sua carreira e tem as exigências fora da sua casa que está relacionada ao seu trabalho. Ou seja, uma mulher com esse perfil, ela não vai tolerar um homem que não tem atitude. Sim, a gente estava até conversando sobre isso, né? Que hoje o que tem acontecido é mulheres que trabalham, algumas ganham até mais que o esposo, o marido, e o marido aproveita dessa situação e fica acomodado, né? Onde já se viu um esposo ficar acomodado, onde o perfil e a missão do esposo seria aquele que é provedor, aquele que cuida, aquele que protege e defende, né? Aquele que aponta o caminho e vai e faz, vamos embora, vamos fazer e acontecer. Não estou falando que as mulheres não podem receber mais que os homens, não tem problema nenhum.
mas o homem ele nunca pode esquecer a missão dele, né? Então ele não pode aproveitar dessa situação. Então a gente estava conversando, né? Muitos homens aí estão acomodados porque as mulheres já ganham o suficiente para cuidar da casa. E aí tem homem que às vezes até está desempregado, e se você está desempregado, faça o mínimo pelo menos, que é cuidar da casa, que é adiantar a comida, faça alguma coisa. Não fique o dia inteiro sentado no sofá jogando seu videogame, ou ir jogar bola, ou sair com os amigos. Entende? Então, assim, tem que ter esse ponderamento, tem que ter esse equilíbrio, mas acima de tudo o homem nunca pode esquecer a tua missão. Se a tua esposa hoje ganha mais que você, não interessa, não se acomode, porque isso incomoda demais as mulheres, né? Elas estão ralando, correndo, fazendo acontecer, e você aí está acomodado, aproveitando dessa situação. Então a mulher está esperando uma iniciativa tua, né? Sim, é até um pouco confuso, né, Gui? Imagina, e também na nossa perspectiva como homem, nós homens batalhando bastante para poder tomar conta da família e ver uma mulher em casa, tampouco toma iniciativa para cuidar das coisas básicas de casa. Ou seja, ao contrário também é verdade. Nós homens que queremos ver nossas mulheres tomando suas iniciativas, sejam elas quais forem, eu costumo dizer para a Tassiana o seguinte: quando nós viemos aqui para a Espanha, eu tinha emprego garantido, ela não veio com emprego garantido, embora ela tinha a oportunidade de procurar emprego, ela tinha o visto de trabalho junto com o meu, mas eu vim com emprego garantido. E eu falei para ela: você tem a opção de não trabalhar, fica você à vontade. A única opção que você não tem e nunca vai ter aqui em casa é de não fazer nada. Ou seja, você não quer trabalhar, não tem problema. Mas quando ela veio para cá, ela estava terminando o mestrado ainda no Brasil. Então ela teve que voltar depois de 6 meses, defender o mestrado. Quando ela voltou do mestrado, depois começou o curso de espanhol para poder lidar melhor com o idioma. Ou seja, aprimora também tua vida, busca uma ocupação, busca uma relação social, mas não fica sem fazer nada. Ou seja, se a gente gosta de ver a nossa mulher movimentando sua própria vida e cuidando das coisas de casa, imagina como a mulher nos enxerga. Ela espera muita atitude da gente também. Sim, com certeza. A Camila mesmo, por exemplo, eu até falando com ela, né? Um dia quero poder estar ganhando bastante para sustentar nós dois, para você poder ficar em casa, caso você queira. Mas eu falando para ela, mas como eu já te conheço, eu sei que você não vai conseguir ficar só dentro de casa. Né? Então, assim, mas isso é legal, trazer esse respeito, né? De falar assim, olha, você vai ter essa opção de escolha, né? Mas eu respeito o que você escolheu. Então, eu penso assim, independente do que a mulher for escolher, o homem ele tem que se agarrar à missão dele, de ser o cabeça da casa, o provedor da casa, o protetor da casa. Não significa que ele tem que fazer isso sozinho, né? Mas que ele se atente qual é a missão dele dentro de um relacionamento, dentro do casamento. Sim, e bem colocado, e tem o próximo tópico, que está relacionado a compromisso, vem ao encontro desse primeiro, tem muita coisa relacionada. Então vou citar aqui alguns comentários. Esse foi o tópico que foi mais mencionado nos comentários nos stories. Vou comentar aqui algumas frases, tá? O que mais falta na geração de hoje são homens com mais atitudes e que se comprometam com a mulher. Olha que interessante. Aqui nós não estamos falando só de atitudes, mas estamos falando da atitude de iniciativa do homem, mas também um comprometimento do homem com a sua mulher. Outra coisa, fidelidade e sinceridade. Outra coisa, tomar a iniciativa para pagar as contas. Isso dá para a gente dar algumas voltas nisso aqui. Devem ser o provedor do lar. Olha que interessante a visão dessa menina. Devem ser o provedor do lar. Ter atitudes, mais uma vez atitudes. Ser protetor. Nós, mulheres, somos inseguras. Outro comentário. Vou colocar o apanhado de comentários aqui, Gui, porque está tudo relacionado ao mesmo tema. Querer buscar algo melhor, que é uma coisa que nós precisamos melhorar, nós homens, para dar um futuro melhor para a mulher e para a família. Não ser acomodado. Olha só, vem ao encontro ao que a gente estava falando. Assumir o papel de ser o homem da casa. Dar proteção e segurança que toda mulher espera. Saber a importância de ser o líder dentro de uma casa. Olha como tudo converge. Pois muitas vezes é a mulher quem faz isso. Que todos entendam que o que o compromisso do casamento significa. Não desistir jamais. E o último comentário dentro desse tema compromisso, ser o sustento do lar, não desistir do emprego,
por qualquer coisa. Bom, eu faço um sumário aqui, chamando tudo isso de comprometimento do homem com a sua mulher, com a casa, com o lar e com o seu trabalho, né? Aqui teve algumas que comentaram sobre o compromisso de pagar as contas, outros sobre não desistir do trabalho, não desistir jamais, foi um outro comentário de uma outra pessoa. Então, eu chamo tudo isso de compromisso, Gui. Certo. Até a Fabiana falando aqui que ela discorda que as mulheres são inseguras. Então, assim, depende da mulher. Tem mulher que sim é insegura e ela tem que entender o porquê que ela está insegura no momento. O que está passando? É o esposo que está passando insegurança para ela ou é ela que sofre com essa falta de segurança, né? Então, assim, ela tem que entender essa questão. Mas, assim, voltando um pouco para essa questão do compromisso, eu gosto sempre de atrelar a Jesus e a igreja, sabe, Fer? Jesus é o cabeça, né? E a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, por onde a cabeça vira, a igreja também caminha. Essa igreja é aquela que auxilia, que acompanha, que ajuda o Cristo a exercer a missão dele, a missão em si, que é espalhar o reino, o amor em si, a salvação. Então, assim, o dia que o homem, Fer, se sacrificar pela mulher, assim como Cristo se sacrifica pela igreja, ele estará fazendo o papel dele. Né? Ele tem que assumir esse compromisso e Cristo se sacrificou pela igreja morrendo na cruz, sangrando por ela. E é isso que o homem tem que fazer hoje pela tua esposa, sangrar pela esposa, se sacrificar pela esposa. E isso envolve ter um compromisso com ela. Assim como Cristo tem compromisso com a igreja, Fer, nós homens precisamos ter esse mesmo compromisso com a nossa esposa, com a nossa família. E esse compromisso tem que chegar até a questão do sangrar, o renunciar, o sacrificar. E é justamente isso, sair da nossa comodidade, sabe? Se entregar à mulher e ajudar ela em todos os sentidos. E aí entra a questão do não ficar acomodado, não desistir do emprego por qualquer motivo. Se teve esse comentário, é porque esse esposo deve dar toda hora uma desculpa, né? Falar assim, vou sair desse emprego por causa disso, vou sair desse emprego. Mas e aí? E a tua família? Você está saindo desse emprego, mas você já tem o emprego engatilhado? Porque não adianta nada você querer sair desse emprego e não ter nada à vista. Eu lembro que eu queria muito sair do emprego que eu estava anterior, sabe, Fer? Mas eu não saía. Eu sofria, chorava às vezes dentro de casa porque eu não queria estar naquele emprego, mas eu não saía porque eu não tinha arrumado outro. Eu não poderia deixar a Camila na mão. Nós temos um filho hoje. E aí, pela graça de Deus, permaneci fiel, pedi a Deus a graça, fui procurar outro trabalho e consegui. Aí eu pedi as contas. Entende? Então, assim, se eu quero mudar, mas eu tenho que mudar as minhas circunstâncias com responsabilidade. Né? Então, assim, eu tenho que ser responsável. E eu tenho que ser macho, bater no peito e assumir a responsa e puxar ela para mim. Eu não posso ser qualquer homenzinho que hoje é mais mulher. E aqui eu não estou falando de homossexualidade, eu estou falando de homem casado que parece mais uma mulher afeminada hoje. E a mulher hoje, a nossa esposa, tem sido muito mais macho que muitos homens. Então, assim, vamos assumir a responsa, vamos puxar pro peito e falar, joga para mim que eu resolvo. Foi justamente o que você falou. Na época dos nossos avós, não tinha essas desculpinhas, não tinha nada disso. O que acontecia era homem na roça, mulher em casa. Hoje a realidade mudou, mas mesmo as responsabilidades não mudaram. A realidade mudou, mas a responsabilidade não. Né? Então, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do compromisso que o homem tem que ter com a mulher. E foi muito sábio o que você disse, Gui, com relação a essa analogia entre Cristo e sua igreja e o homem e sua família. Eu vejo também, Gui, que uma falta de compromisso dos homens, de maneira geral também, é uma falta de estabelecer prioridade na sua vida. Ou seja, o que é mais importante para mim? Tem homem que acaba formando uma família por uma consequência natural da vida, tal como tudo na vida dele. Ou seja, por que você vai para o trabalho? Porque tem que trabalhar. Cara, por que você casou? Porque é uma coisa normal. No final, a pessoa não tem o senso de prioridade de que eu constituí uma família, de que existem muitas coisas na minha vida, vários elementos que são importantes, como o meu trabalho, a relação com os meus amigos, o meu lazer pessoal, o meu tempo de descanso, e a minha prioridade dentro de várias coisas que eu tenho é a minha família.
o bem-estar da minha família, a felicidade da minha família. Quando você começa a estabelecer a prioridade na tua vida e a tua família está dentro dessa prioridade, os teus sacrifícios estão orientados para a prioridade. E é assim com tudo na nossa vida. Poxa, a gente quer fazer uma faculdade, por exemplo, e não tem condições financeiras. Você tem que sacrificar, então você não vai poder ir mais para o lazer como você ia antes quando não estudava, porque você não tem mais o dinheiro para comprar uma roupa de marca, para ir para aquela festa que você queria, para fazer aquela viagem, porque você está num período de sacrifício em função de uma prioridade. Se você considera que a família é a tua prioridade, o teu nível de comprometimento com ela é até o ponto que você sacrifica tudo, inclusive a tua vida, em função dessa prioridade. Por quê? Porque é assim que Cristo faz com sua igreja, a tal ponto que ele dá a sua vida para que nós tenhamos vida. Então, esse é um ponto fundamental, e foi muito bom que você tocou nesse ponto. Se o pai de família, ele tem essa perspectiva, essa ótica que Jesus Cristo tem em relação à sua igreja, onde Jesus chega ao ponto de oferecer a sua própria vida, e eu, como pai de família, também ofereceria pela minha família, não tem falha no compromisso. Então eu vejo também que muitas mulheres demandam essa postura do homem em ter a família como prioridade, que o homem pode ter os seus momentos de lazer, claro, com a bênção da sua esposa, que ele pode ter sua relação com seus amigos, isso é muito bem-vindo, tem que ter, é saudável, mas estar bem orientado com relação à tua prioridade, que deve ser a sua família. E justamente o que você falou, se o homem ele tivesse essa ótica, essa visão, ele seria compromissado, ele seria fiel, ele seria sincero, ele seria transparente e daria o devido valor. Eu vejo muitas amigas, né, ou mulheres que vêm conversar comigo falar assim, tá faltando coisa em casa e ele tá tunando o carro dele, tá faltando coisa em casa, ele tá comprando o último iPhone da última geração. Entende? A prioridade dele é o carro dele, a prioridade dele é o celular de última geração dele e não é a família. Entende? Então, assim, o dia que o homem tiver essa ótica de falar eu sou o Cristo que se entrega pela minha esposa, que é a minha igreja, ele vai ser fiel, ele vai ser compromissado, ele vai ser transparente com ela, ele vai se doar para ela, vai ajudar ela em casa, vai fazer tudo para manter a estrutura familiar dele saudável e harmônica. É isso que ele vai fazer. Sim. Isso, Gui, esse último ponto que você comentou, que são as práticas que o homem tem em função de uma nova postura onde a família é prioridade e eu ofereço a minha vida como Cristo ofereceu. Então, você muda a sua postura comportamental. Então, que é o próximo tópico, que é um pouco de compreensão do homem para com a mulher e o comportamento do homem. Então, tem alguns pontos que comentaram aqui. As meninas comentaram o seguinte, que a gente precisa melhorar em dialogar mais, ouvir pacientemente, uma mulher está dizendo, ouvir pacientemente os nossos desejos, mudando algumas posturas. Decidir amar de verdade, se preocupando com o outro lado. Fazer elogios em situações pequenas e cotidianas, demonstrar mais carinho, entender mais a mulher. E queria colocar aqui um outro ponto que está relacionado ao lazer fora de casa. Deixar de querer viver só com os amigos. Tudo isso são questões comportamentais, que vem à raiz de uma prioridade ou falta de prioridade. Mas é fato, né? Essa questão do diálogo, eu vejo, é um dos pontos principais que nós trabalhamos aqui no Casamento Católico, é o diálogo dentro de casa. Você sabe muito bem o quanto isso cura a nossa alma e o quanto isso permite a honestidade dentro de casa, o quanto isso permite estabelecer a paz. Então, todos esses outros pontos que as meninas comentaram aqui, ouvir nós, mulheres, pacientemente, os homens mudar a postura, decidir amar de verdade, se preocupando comigo, mulher, fazer elogios, manifestar carinho. É muita falta de zelo nossa também, né, Gui? Até existe um ponto que nós não somos tão sentimentais como a maioria das mulheres, mas isso não quer dizer que a gente não pode ser cavalheiro, não pode ser gentil, não pode ser educado. Coisas simples que eu vejo, Gui, por exemplo, às vezes, de graça, eu elogio a Tassiana e agradeço por ela lavar as minhas cuecas. Por quê? É o dever dela? Bom, é o dever nosso deixar tudo em ordem em casa. E uma das coisas de ordem dentro de casa
é lavar as cuecas, é lavar as camisas, é lavar as roupas da Mari, é lavar a louça, é limpar a casa. Então, algumas vezes eu brinco com ela, eu faço um agradecimento no tom de brincadeira, mas é honesto. Agradeço por ela lavar as minhas cuecas. Às vezes nós homens não reconhecemos isso, Gui. Por quê? Porque a gente estava acostumado, e outra coisa que vai entrar aqui, a gente estava acostumado na casa da nossa mãe, tudo estava em ordem, sem necessidade de a gente botar a mão em nada. E a gente vem para a vida de casado, bom, tudo tem que estar em ordem. A vida normal é que tudo esteja em ordem sem eu botar a mão em nada. E a gente não reconhece que as nossas mulheres cuidam de nós, fazendo essas coisas cotidianas. Às vezes a gente reclama que a mulher não dá algumas coisas que nós esperaríamos como manifestação de carinho, como, por exemplo, o sexo. E sim, a mulher tem que se dedicar para isso, em manifestar carinho no sexo. Mas a gente se esquece que ela também manifesta carinho cotidiano, aquelas mulheres que lavam as cuecas do seu marido, que passam as camisas de trabalhar dos seus maridos, que cuidam das crianças. A gente se esquece que isso também é uma manifestação de carinho e nós não somos gratos. E o que acontece com a mulher? Ela sente que ela não tem uma devolutiva. Ela faz e faz muito. E o homem ainda está com aquela perspectiva do filho da mãe, do filhinho da mamãe, onde tudo estava em ordem, agora vim para a vida de casado e tudo tem que estar em ordem, porque a vida é que tudo esteja em ordem sem eu ter que pôr a mão. Eu lembro, o Padre Léo dizia muito isso, né? Que a mulher ama teu esposo lavando o colarinho da camiseta dele, que é quando ele vai trabalhar. E nós temos que lembrar também, Fer, que nós, homens e mulheres, nós temos as nossas linguagens do amor, né? Ou seja, tem gente que tem a palavra de afirmação, fala a todo momento, né? Muito obrigado pela sua janta, obrigado por você ter lavado. E tem gente que faz tempo de qualidade, ou seja, disponibiliza tempo para estar com você, tempo de qualidade. Tem gente que faz gestos de carinho, ou seja, toque. Então, sim, cada pessoa tem um jeito de expressar o amor. Esses dias eu fiz uma postagem falando sobre isso, que a Camila, ela é muito atenciosa, ela fala muito pouco que me ama, né? No começo eu brigava com ela porque ela não falava, porque eu falo demais. Só que eu passei a entender que a Camila, ela fala que me ama pelos gestos e serviço. Um exemplo nesse tempo de frio que tá tendo agora, né? Toda vez eu vou tomar banho, eu esqueço de levar o chinelo, porque eu não tenho esse costume. Uhum. Toda vez que eu saio do banheiro, eu abro a porta e tá o bendito do chinelo ali me esperando. Olha só. Eu saí de um banho quentinho e o chão tá gelado. Hein? Aqui no Brasil tá muito frio ultimamente, né? Sim. Então, assim, são esses gestos de atenção que ela dá, que eu percebo que ela me ama. Então, assim, as nossas brigas lá no começo do namoro diminuíram muito depois que eu percebi como era a demonstração de amor da Camila para comigo. Eu sou palavra de afirmação, eu falo demais. A Camila mostra com gestos e serviços, né? Então, assim, a esposa e o esposo, quando eles entenderem a forma do outro se expressar, eu acho que vai facilitar um pouco mais também. Porque às vezes eu fico esperando que o outro mostre que me ama da mesma forma que eu mostro, e nem vai ser sempre assim. Não. Né? Então ela tem que ter esse cuidado. Mas, como você disse, o diálogo é tudo mesmo. Porque se eu não converso com o outro, eu penso assim, casamento sem diálogo não dá certo. Casamento que não tem diálogo está destinado à ruína. É ponto certo isso, né? E realmente, nós homens, às vezes, temos que nos atentar a dar um pouco desse carinho e também desse reconhecimento do quanto que as mulheres fazem por nós. Esse é o ponto, Gui. E veja assim, o último comentário que tem desse tópico, que é entender mais as mulheres. Eu admito que para nós homens é muito difícil entender algumas coisas das mulheres, mas o contrário também é verdade. Também as mulheres têm dificuldade de entender algumas posturas nossas. Mas é isso que torna bonito o casamento. É essa complementariedade onde dois diferentes acabam se unindo e fica uma coisa assim, fica uma mescla de cor, uma mescla de jeitos, uma mescla de maneira de viver, onde um aprende com o outro, né? Eu brinco com a Tassiana, eu brincava também quando era solteiro, se eu casasse com uma engenheira, eu sou engenheiro de formação, né? Se eu casasse com uma engenheira, eu ia ser um tonto, porque a gente só ia discutir essas coisas em casa, projeto, cálculo, cronograma. E a Tassiana é enfermeira, quantas coisas a nível humano ela não me ensina, de cuidado, sabe? Tem coisa, às vezes a Tassiana está tratando algum tema com alguma amiga, e a maneira como ela me conta que ela se expressou para a amiga me ensina tanto.
Então, essa diferença, nós temos um texto aqui no Casamento Católico, inclusive a Tassiana repostou um texto, se não me engano, hoje, sobre o dom da liberdade, e a gente fala um pouco sobre o respeito das diferenças, o quanto é bonito ser diferente. Então, para nós, homens, por mais seja difícil entender algumas posturas das mulheres, isso não nos quita o dever de prestigiar tudo que elas fazem por nós. Seja o que for, seja ela sair de casa para trabalhar, a tua mulher que não cuida das coisas de casa, assim, de limpar, lavar, porque vocês têm uma empregada que faz isso, ou porque você é homem faz isso, mas ela sai para trabalhar, ela cumpre outros deveres para com a família, prestigie o esforço dela. Prestigie. Eu conheço, Gui, graças a Deus, as mulheres que a gente tem do nosso convívio são mulheres trabalhadoras, seja em casa, ou seja fora de casa, ou seja os dois juntos. São mulheres trabalhadoras. Essas mulheres merecem o reconhecimento dos teus homens. Sim, e só para finalizar esse tópico, um erro meu, uma falha minha que eu quero reconhecer publicamente é aquela questão, né? As mulheres querem ser mais ouvidas. Eu escuto muito a Camila sim, mas as horas que eu não escuto é a hora que eu tô no celular, é a hora que eu tô jogando, e a mulher quer falar comigo e você não dá bola para ouvir. Claro, as mulheres também têm que entender um pouquinho. Se eu tô no meu tempinho aqui de lazer, espera um pouquinho, já não converso com você. Mas tem homem que exagera demais, né? Passa muito tempo no celular. Isso é uma reclamação muito da Camila. Guilherme, você passa muito tempo no celular. Passa menos tempo no celular e conversa mais comigo. Eu falei, beleza. Então, assim, são coisas... Olha que legal. Nós dialogamos, nós conversamos. Diferente de outros casais que chegam brigando. Você não sai desse celular! Entende? Então, assim, quando tem diálogo, tudo se resolve, né? Então, claro. Isso é muito importante. Claro. Gui, olha outro comentário também nessa linha, né? Do cuidado, do zelo, do compromisso do homem. Ajudar em casa e com os filhos. Então, alguns comentários aqui. Os homens podiam ajudar mais nas tarefas de casa, ajudar a manter a casa limpa. Olha, eu admito, grande parte... Existe uma parcela de nós homens que nós somos um pouco porcos, né? No sentido de que a gente deixa a roupa suja largada pela casa, a toalha molhada pela casa, restos de comida pela casa, poxa. E no final você não limpa a casa. Uma coisa é você deixar sujo e você sair limpando. E o que passa é que muito homem porco que deixa para a empregada dele, que é a mulher, limpar. Então, ajudar a manter a casa limpa, ajudar a cuidar dos filhos. Olha que interessante. Nós, mães, isso é um desabafo aqui de uma menina. Nós, mães, vivemos exaustas. Criar filhos com a mãe não é obrigação da mulher só. Olha só, o meu precisa, não sei se é o meu namorado ou o meu marido, só diz assim, o meu precisa aprender a trocar fralda. Ele não me ajuda. Estou cansada e isso me deixa muito triste. O que você quer dizer? Eu queria dizer o seguinte, que homem não se ajuda em casa, homem faz a parte dele. Porque a casa é de nós dois. A casa não é da mulher, para eu estar ajudando a mulher. A casa é minha e dela. O filho não é da mulher para eu ajudar a minha mulher a cuidar do meu filho. Não, o filho é meu também. Então, eu não ajudo minha esposa a cuidar do meu filho. Eu não ajudo a minha esposa a cuidar da minha casa. Eu faço a minha parte dentro de casa e eu faço a minha parte cuidando também do meu filho. Gui, você é homem mesmo, hein, Gui? É homem segundo o coração de Deus. Mas é isso. Então, assim, eu troco a fralda do Bento. Eu tava até compartilhando com você, né? Que o Bento, ele tem mais facilidade de dormir comigo do que com a Camila, do que com a minha sogra. O Bento, quando ele tá comigo, ele dorme muito mais fácil, muito mais rápido, né? E o Bento, ele precisa dessa presença de homem, né? Do pai. Porque assim, se ele só fica com contato só com a mãe, com a feminilidade, ele precisa ter esse contato com a masculinidade também. Precisa trazer esse equilíbrio pro filho. Então você, esposo, e você, namorado, eu não sei se você é namorado ou se já é casado. Cara, engravidou, a responsa é tua, seja homem. Bate no peito e fala, eu sou homem e eu vou cuidar do filho também, porque ele é meu. Eu não vou ajudar, eu vou fazer a minha parte. Sim, olha ali, é uma coisa interessante, né? A questão de trocar fralda. Eu nunca tinha trocado fraldas de nenhuma criança. Já cresceu criança dentro da minha casa, né? Minha primeira sobrinha cresceu dentro de casa, que sempre circulou dentro da casa dos meus pais. Tenho muitos primos pequenos, tenho afilhados, mas nunca troquei uma fralda. A primeira fralda que eu troquei foi da Mariana, minha filha.
E foi na seguinte circunstância: a Mariana nasceu, Tassiana estava lá se recuperando no quarto, e aí a Mariana, cagadinha, vem a enfermeira e fala: papai, você me acompanha. Aqui na Espanha. Fomos por uma salinha, todos os aparatos para trocar, e a enfermeira me ensinando: papai, você vai fazer assim, assim, assado. Essa salinha é só para os papais entrarem e trocarem as fraldas, enquanto a mamãe se recupera, tá bom? Tá bom. Fui lá, aprendi. Quando eu fui, na verdade ela fez e me mostrou só, né? Foi uma aula semi-prática, ela mostrou fazendo. Quando foi eu fazer, aí eu chamei a enfermeira para me acompanhar a primeira vez que ia trocar, porque você estava fazendo certo. E daí pra frente, troquei muitas fraldas da Mariana. Mas, primeiro, é uma experiência, o que você comentou, é uma experiência bonita do contato com o filho. E segundo, meu ponto de vista, tá? Os homens podem me criticar aqui à vontade, é uma opinião, isso não é uma orientação da igreja, isso é uma opinião do Fernando. Na minha opinião, como pai, como esposo, é um dever do homem fazer essa simples tarefa de trocar a fralda do seu filho. Se minha mulher, por algum motivo, fica acamada, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para minha mãe e vir trocar a fralda do filho quando ele tá mijadinho e cagadinho? O que eu vou fazer? Vou ligar para um especialista, um serviço, um delivery de trocar fralda. É um serviço que é seu dever, como você disse, né? É teu filho, é teu dever cumprir isso. Então, que o homem não troca fralda, olha, os homens de antigamente, tem muitos que não trocavam fralda. O homem de hoje não pode se permitir. A mulher precisa, ela carece desse cuidado do homem. Eu não estou nem falando da perspectiva do filho agora, tá? Não estou falando do que o filho demanda do pai. Eu estou falando do que a esposa demanda do marido como cuidado para com a família. Gente, eu estou falando de trocar uma fralda. Eu não estou falando de uma coisa muito complexa. Se você não é especialista hidráulico e não consegue consertar a torneira, não tem nenhum problema, chama um encanador. Mas trocar uma fralda, pai, por favor, ajuda a família, né, pai? E vou até um pouco mais além. É assim, eu acho, eu não sei você, mas eu acho uma coisa tão linda o homem trocar a fralda, mas por quê? Por causa da experiência desse relacionamento que você tem com o filho. Porque assim, o filho, ele vai ter sempre um apego mais com a mãe, né? Mas imagina o quanto que esse relacionamento não pode crescer e amadurecer, você e ele, naquele processo de você pegar ele no colo, no processo de você trocar a fralda dele, no processo de você fazer ele dormir. Cara, esse laço que você vai criando com o seu filho é fenomenal, né? Isso é fantástico. Eu fico imaginando justamente essa relação de Deus comigo, quando eu olho eu e o Bento. Toda vez que eu cuido do Bento, eu sempre lembro essa relação de Deus cuidando de mim. Então, assim, enquanto eu cresço com Deus, o Bento cresce comigo. Cara, isso é fundamental, isso é sensacional quando eu paro para fazer essas ligações. E hoje, o homem não tem essa capacidade, essa sensibilidade de entender que o teu filho também precisa passar esses momentos com você. Sim, olha, a Fabiana comentou, tenho 2 comentários sobre isso que você falou. Primeiro, que a Fabiana confirmou uma coisa que você disse, que essa questão de ajudar a mãe a cuidar dos filhos, na verdade não é uma ajuda, é um dever do homem, é um dever dos dois, ambos são os pais. A segunda coisa, isso que você comentou sobre a relação com o filho, fazer as analogias como Deus toma conta da gente, eu já falei várias vezes para a Tassiana. A Mariana tá com os brinquedinhos dela sentada aqui no carrinho dela. Ela deixa, eu tô tomando café com ela do meu lado, durante o café ela consegue deixar o brinquedinho dela cair 10 vezes. Por 10 vezes eu com alegria vou lá e pego do chão e dou na mão dela, sabe por quê? Bom, primeiro que é meu dever como pai, segundo que eu fico olhando quantas vezes eu não deixo as coisas cair na minha vida e Deus Pai, sem reclamar, sem fazer nenhum ruído, vai lá e põe as coisas no devido lugar. Então isso nos ensina também, nos amadurece, né? Nos faz ser homem segundo o coração de Deus. Eu sempre faço questão, eu falo para a Camila, de participar de todos os momentos do Bento. De quando ele deu o primeiro passo, quando ele conseguiu ficar de pé. Quando a gente foi para a praia, eu falei para ela, eu quero entrar com meu filho. Claro, com a Camila junto também, né? Eu quero entrar com ele na água. E eu chego a me emocionar o dia que a gente foi para a praia, porque eu levei o Bento para a água e eu lembro que antes dele entrar na água, eu não sei se foi algo nada a ver ou se ele realmente sentiu. Antes dele entrar, ele colocou a mão na água
na praia, assim, na areia, olhou para o mar por um instante e depois continuou caminhando para entrar. Tipo assim, sabe? Ele admirou aquilo que ele nunca tinha visto. Ele olhou para o mar, olhou para mim, para Camila, assim, falou, agora eu tô... Sabe, eu não sei se isso vai ficar marcado na vida dele, mas na minha vida vai ficar para sempre isso. Então, assim, Bonito. Todos os momentos que o Bento, ele tá passando por um desafio, o andar, o falar, eu faço questão de sempre estar por perto, porque eu quero fazer parte disso, eu quero ajudar no desenvolvimento do Bento, né? Eu quero deixar traços do Guilherme no Bento. Então isso que é legal, porque assim como Deus deixa traços dele na minha vida também. Então eu quero fazer isso com o meu filho, sabe? E os homens deveriam ter essa consciência. Claro. Aqui tem uma mensagem da Adriana aqui para os homens. Filho é dos dois, gente. Por favor, homem, tenha essa consciência. Gui, vamos avançar, Gui. Cortar o cordão umbilical. Olha que curioso, né? As mulheres comentam aqui. Depois que casar, vocês homens têm que se desapegar da mamãe. Não esquecer que olha só, não esquecer que sua mulher não é a sua mãe. E um último comentário, desapegar dos pais. Eles, homens, devem cumprir as obrigações do casal. Tem muito homem que é apegado ainda, né Gui? Ainda não consegue romper alguns laços que às vezes prejudica a relação com a própria esposa. Os homens, muitas vezes, como você disse um pouquinho no começo da live, acostumado com o cafezinho da manhã que a mãe trazia, comidinha no prato, e acha que a obrigação da mulher chega... Ué, por que você não colocou comida no meu prato? Assim, se a mulher faz isso... Cadê meus sucrilhos? Cadê meu Yakult? Onde está meu Danoninho? Onde está meu Danoninho? E assim, se a mulher faz isso por espontânea vontade, porque ela quer agradar o marido, beleza. Mas se ela não faz, você não tem que obrigar. Levanta a bunda da cadeira e vai lá colocar comida no teu prato, né? Então, assim, fica tratando a esposa como se fosse a mãe dele, né? Saiu do banho, estende a toalha. Não, mas por quê? Porque lá jogava a toalha na cama, a mãe ia lá, pegava a toalha e estendia. Tipo assim, você não é mais bebezinho, você não é mais menininho. Você cresceu, amadureceu e assumiu uma família. Então assume esta família. E pelo amor de Deus, faça a tua parte dentro de casa. Para de tratar a tua esposa como tua mãe, né? E tem homem também que, se não fala com a mãe todo dia, se não liga para a mãe ou se não vai visitar a mãe sempre, não tá bom para ele. E aí fica nesse apego, sabe? Não consegue romper com isso. E assim, o homem que não consegue romper com a tua mãe ou com o teu pai, dificilmente ele cresce e amadurece. Dificilmente. Ele vai ser mais um mimado dentro de casa, casado, né? Um homem casado, mimado. É duro isso, hein, Gui? É duro isso, hein? Aqui em casa, eu te falo, Gui, aqui em casa tá sendo proibida de fazer meu prato. Porque ela é mineira, e mineiro não tem controle para pôr comida na mesa, né? A gente, quando morava aí em São Paulo, ia vir o pessoal em casa, meu sonho era ter uma mesa grande para colocar bastante gente, né? E aí a gente teve esse privilégio de ter uma mesa grande em casa. Então vinha o pessoal tomar café da tarde, a Tassiana conseguia colocar absolutamente tudo que tinha em casa na mesa. Então ela jamais faz o meu prato, porque ela consegue colocar muita comida no meu prato. Agora, Gui, nós já fizemos, aqui no Casamento Católico, nós já comentamos isso numa live, e já escrevemos um texto sobre essa questão de não cortar o cordão umbilical. A questão, e isso vale para a mulher também, o problema maior aqui, Gui, também está o seguinte: nas interferências que os sogros têm dentro de casa. Então imagina que a mulher tem um marido que não desapega. E ainda primeiro que ele acha que a mulher tem que ser a mãe, que tem que fazer o pratinho, tem que dar o danoninho, tem que levar o sucrilhozinho. E tudo que ela faz em casa é o dever dela, porque na minha casa sempre foi assim, minha mãe sempre resolveu a minha vida. Inclusive você tem que me elogiar, porque minha mãe me acha o cara mais bonito, tem que me achar também. Então, acha que é assim. E segundo que quando as decisões que competem só ao casal, só o homem e a mulher, os sogros intervêm sempre e acabam decidindo pelos dois. O que acontece é que a outra parte sente que perdeu a autoridade dentro de casa, tanto o homem quanto a mulher. Vamos pensar lá no contrário agora. Nós, homens, a minha esposa, consulta os pais para tudo, e para muitas coisas nós temos que consultar os nossos pais. Primeiro, que eles têm mais tempo de vida que a gente. Segundo, que eles nos amam e querem o melhor de nós. Então, que eu consulto meus pais, que eu compartilho muitas coisas com os meus pais.
Mas no final, as decisões que competem à minha família, e eu, minha esposa e a Mariana, isso compete a mim e a Tassiana. E a decisão final é nossa. E nossos pais vão ser nossos melhores consultores, sim. Mas a decisão final compete a eu e a minha esposa. E se eu tiro a autoridade da minha esposa e atribuo a autoridade de esposa à minha mãe, aí a coisa começa a complicar. Começa a complicar muito. Não, com certeza. Uma coisa é eles dar conselhos, outra é eles tomarem a decisão por você, né? Então isso é complicado mesmo. E eu posso dizer que o homem, ele vai ficar muito revoltado com a esposa se os pais da esposa ficar tomando decisão, e assim também a mulher vai ficar muito revoltada com o esposo se os pais do esposo ficar intrometendo muito. Já pensou a minha mãe tomando as decisões aqui dentro de casa? A Camila vai ficar irada. A Camila vai ficar irada comigo. Falou, poxa, a minha sogra manda na minha casa mais do que eu, a minha sogra manda mais no meu filho do que eu, né? Então, assim... Ô Gui, entra minha mãe aqui e fala, nossa, quem colocou aquele quadro daquele jeito ali foi a Tassiana, né? Por que não foi aquele quadro daquele jeito lá? Gente, olha como vocês cuidam dessa criança. Meu Deus, que casa suja. A mulher enlouquece, né? A mulher enlouquece. E se o homem não fala nada, a mulher enlouquece mais ainda. Olha, Gui, sexo. As meninas comentam assim, 2 comentários. Entender que as mulheres não têm o mesmo apetite sexual. E outro comentário, que os homens estejam mais atentos às necessidades emocionais e sexuais da mulher. Gui, eu sei que você é um especialista nesse tema. Você fez lives muito boas relacionadas a isso. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, que nós temos que respeitar as mulheres e entender que elas têm muito menos apetite que nós, né? Ela sempre é natural. Claro, tem algumas mulheres que têm um apetite, né, sensacional, mas não é o caso da maioria. Então, assim, eu entendo hoje que eu tenho que ter paciência e aceitar, e também entender que a Camila, dando um exemplo da Camila aqui, ela não vai querer sempre. E também nós temos que entender que as mulheres, elas não estão à vontade, não querem, porque muitas vezes, muitas coisas estão acontecendo naquele dia. Se o dia da mulher não foi bom, ela não vai estar preparada para o sexo. O homem já é o contrário. Se o meu dia não for bom, a minha forma de relaxar, de extravasar, é fazer sexo. Da mulher, não. Da mulher é receber carinho, é você dar atenção para ela, é você conversar com ela, é você dar um chameguinho ali. E aí, quem sabe esse carinho que você deu possa animar ela, né? Quem sabe você deu uma animada nela. Então, assim, e as mulheres, os homens têm que entender que como é que você quer fazer sexo com a sua mulher se durante o dia inteiro você não trocou uma mensagem com ela, você não elogiou ela, você não deu nenhum bom dia direito, né? Durante a tarde vocês ficaram sem conversar, aí chega do nada à noite, como um passe de mágica, que você quer fazer sexo com a tua esposa. Como assim? A mulher, para ela fazer sexo, ela tem que estar à vontade, ela tem que estar relaxada, ela tem que estar tranquila, ela tem que se sentir desejada, se sentir amada e se sentir respeitada. Porque se não tiver nada disso, cara, não vai acontecer, né? E infelizmente, para nós homens, a mulher não tem tanto apetite assim. E eu queria até falar para as mulheres também que o natural, eu sei que é o homem, a gente estava comentando isso, né? De sempre ir atrás da mulher. Mas mulheres, às vezes vocês podem vir também. Por quê? Porque às vezes nós homens vamos achar o quê? Que nós não somos mais interessantes para vocês, né? Eu já defendendo um pouco do nosso lado aqui. Nós também queremos que vocês também venham atrás de nós. Mas aí, claro, por um outro lado, já quero falar para os homens também. Se você vai todo dia, toda hora atrás da sua mulher, você não dá espaço para ela também de ir atrás de você, né? Então, assim, se você vai todo dia, toda hora e bate na tecla toda hora, você não está dando espaço para a tua mulher te procurar. Então, se você quer que a tua mulher te procure, dá um espaço para ela. Não fique procurando a toda hora e a todo momento, a todo instante, porque a gente sabe que a mulher ela tem muito menos vontade de fazer sexo que nós, né? Sim, eu estou achando legal o comentário da Adriana aqui, dando orientação para os homens. Homens, por favor, mais diálogo, mais ajuda em casa e a coisa muda. Tá vendo? É só, por favor, né? Contribuam com as mulheres que elas contribuem com a gente. É tudo harmônico.
É bem aquela história, né? Por exemplo, eu chego em casa, os dois trabalham. Aí a mulher vai cuidar da criança, a mulher vai limpar a casa, a mulher vai fazer comida, a mulher vai fazer a janta. E você bonitão no sofá assistindo televisão. Você tá inteiro, irmão. Vamos fazer sexo? Vamos, porque eu tô Bom, inteiro. vamos deitar e arrebentar agora. Né? A mulher não, a mulher tá bagaçada, porque ela teve que cuidar do filho, amamentar o filho, se amamenta ainda, fazer comida, lavar a louça, e você, enquanto descansava, aí chega na hora, ela tá acabada. O que ela quer fazer? Dormir. Por quê? Porque você ficou sentado. Agora, imagina o contrário. Ela chega, você chega, os dois vão, enquanto um faz comida, o outro vai cuidar do filho, enquanto isso faz... Você dividiu com ela, né, os afazeres da casa. Ou seja, os dois estão mais inteiros. Ou seja, a mulher, ela tá mais disposta a, né, fazer alguma coisa com você essa noite. Então, garotão, seja inteligente. Se você quer algo, trabalha desde manhã com ela, né? Desde manhã já, ô, meu amorzão, bom dia, né? Fiz um cafezinho pra você. Tem dia que eu já amanheço fazendo café com a Camila. E ela fala, o que você quer? Eu falei, nada, só um café. Só um café. Ele faz um cafezinho, tudo, dá uma ligadinha no meio do dia, fala, ô, meu amor, não sei o quê, que saudade, tudo. Dá carinho pra ela, dá atenção pra ela. Chegou em casa, faz as coisas, ajuda ela. Você vai ver como as coisas vão mudar. Né? Não, e muda muito porque também tem uma questão seguinte, existe relação e relação sexual. Tem homem que tá todo tempo batendo na porta ali, fala, é hoje e amanhã também e depois de amanhã também, mas a mulher em si não tá sentindo prazer naquilo. Esse é um tipo de relação. Porque no final ela está sendo castigada por várias outras coisas na vida dela. Ela está cansada por conta do trabalho, cansada por conta das crianças, cansada por causa das preocupações com a casa, cansada porque o marido não dá atenção para ela, cansada. E chega à noite, faz um sexo cansado. Então, no final, o homem, lamentavelmente, grande parte dos homens se satisfazem. Por quê? Porque ele não depende da emoção para ter o gozo. Outra coisa é quando você, homem, tem o senso do real gozo do sexo, onde a mulher participa com você com prazer, ela está com você. Ela não entrega o corpo para que você desfrute, ela está com você, ela desfruta, vocês se divertem. E no final aquilo é tão prazeroso que a união de vocês fica mais intensa em função dessa relação. E aí vocês vão querer ter mais, e vocês vão se ajudar mais para ter mais momentos. Então, olha, isso daí dá outra live, né, Gui? Sim, é tudo questão de diálogo, né, Fer? É só você conversar com a tua esposa conversar com o teu esposo, falar o que está acontecendo muitas vezes também, né? Ó, você quer isso, mas e isso? Então, sim, conversa. Às vezes o que a mulher quer é assistir um Netflix com você, sabe? Sentar no teu colo. Ontem mesmo a gente foi assistir um seriado. E a Camila falou assim, eu tô querendo assistir esse seriado, mas eu não sei se você gosta muito. Eu falei, sim, não interessa se eu gosto muito. Você sempre assiste as coisas que eu quero. Eu vou assistir a coisa que você quer também, né? Opa. E aí a gente assistiu e ela deitou no meu colo e falou assim, nossa, gostoso tá teu colo hoje. Às vezes é isso que a tua mulher quer. Assistir um filminho com você e deitar lá no teu colo e você abraçar ela e ela, pronto. Você fez a noite da tua mulher, né? Mas a mulher realmente, como diz aí, também é preciso fazer a tua parte. A mulher também precisa fazer a parte dela. Ajuda a gente também, mulherada. Por favor, venha ao nosso encontro também. Bate na nossa porta aqui e fala, hoje, vamos. Que é tão gostoso quando a mulher toma essa iniciativa também, dá um valor pra gente, dá um valor pra relação. Gui, nossos minutos aqui estão se esgotando, Gui. Ficou um último tópico, mas que diz assim, basta amar a Deus, mas nós tocamos muito bem nele, Gui, quando você citou ou fez a analogia do homem, cabeça da família, tal como Jesus, cabeça da igreja, e o sacrifício que ambos fazem pela sua prioridade, Jesus por todo o seu povo e o homem pela tua família. Acho que a gente tocou bem nesse ponto. E aqui a única coisa que eu quero enfatizar é que a nosso eixo, a referência de homem que nós temos que ter é nosso Senhor Jesus Cristo. Muita coisa que nós homens não conseguimos ser bons o suficiente é porque nós não estamos submetidos à graça de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para finalizar para os homens. Se submetam primeiro à graça de Deus e tudo começa a dar passos em relação
dar passos orientados para a paz dentro de casa, para a satisfação, para a alegria, para a realização, e nós vamos conseguir ter um homem segundo o coração de Deus se nós nos submetermos a essa graça. E eu quero te agradecer muito, né? Mais uma vez nos encontramos aqui nesse ambiente de live. Quero que a gente faça muitas outras, porque você tem muito para contribuir nesse trabalho bonito que você faz de evangelização. Mais uma vez recomendo aqui para vocês que estão aqui conosco, que vão ver essa live depois também, ela vai ficar salva, para seguir o perfil do Gui, porque ele tem um material estupendo aqui no Instagram também e no YouTube também. Vocês vão acompanhar lá nos vídeos do Gui, ele vai orientar um pouco vocês como encontrar no YouTube e em outras fontes. Gui, nós temos 16 segundos. Manda um beijo para nós antes que caia a live. Sim, agradeço demais pelo convite. Gente, seguem o Casamento Católico também. Vocês têm feito um serviço sensacional. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês.